Olá, serei seu professor nesta videoaula de dispositivos eletrônicos de partida e controle de velocidade. Vamos começar? O assunto desta aula será o inversor de frequência. Bom, na aula passada nós vimos o soft starter, que tinha a função de suavizar a partida ou o desligamento do motor. Agora nós vamos ver um componente semelhante que é o inversor de frequência. O inversor de frequência ele tem todas as características de uma partida soft starter. E agora outras funcionalidades serão agregadas. O inversor de frequência ele é utilizado para a variação da velocidade do motor. Então sempre que nós necessitarmos numa aplicação uma variação total de velocidade, ou seja, eu posso colocar o meu motor em qualquer velocidade, eu vou utilizar o meu inversor de frequência. O inversor de frequência faz isso mantendo algumas características importantes, como por exemplo o torque do motor. É algo muito importante, por quê? Nos sistemas de variação que não são os eletrônicos, nós conseguimos variar a velocidade no motor, mas em contrapartida nós temos variação de torque. Isso é muito problemático, porque o torque é um parâmetro importante do motor que estará girando outras peças no seu eixo. Então, o inversor de frequência nós utilizamos para variar velocidade. Utilizamos também com as mesmas funcionalidades do soft starter, a suavização da partida e o desligamento do motor. E tantas outras funcionalidades. Veja só, através desse diagrama de ligação, uma outra grande vantagem do inversor de frequência. Neste caso aqui, nós temos uma alimentação monofásica, ou seja, uma alimentação do inversor de frequência com uma fase e um neutro, e a saída trifásica para o motor. Ou então, neste outro caso aqui, onde nós temos a alimentação por duas fases e a saída do trifásico para o motor. Ou seja, o inversor de frequência também é utilizado como interface. Ou seja, imagina que uma pequena indústria, ela não tem trifásico, mas ela necessita acionar um motor trifásico. E então, o inversor de frequência resolve esse problema, porque ele pode ser alimentado com apenas duas fases, ou até mesmo uma fase e um neutro, e então gerar o trifásico que vai para o motor. Isso é possível porque, diferente do software starter, o inversor de frequência ele vai gerar o trifásico para o motor. Então, a partir das duas fases, ele consegue, através de um sistema eletrônico de IGBTs, gerar essas três fases. Lembra-se daquela senoide do nosso trifásico? Então, o inversor de frequência ele gera isso através dos componentes eletrônicos. E ele tem um microprocessador interno que faz, além do controle desse sistema de geração do trifásico, pode-se utilizar de outras funcionalidades, como, por exemplo, entradas digitais, saídas digitais, que são utilizadas para os nossos botões para ligar, para desligar, lâmpadas para indicar o atual estado, alarmes, o motor atingiu uma determinada velocidade, aciona um outro dispositivo, e as entradas e saídas analógicas. O que são essas entradas e saídas analógicas? Eu quero fazer o controle da velocidade através de um potenciômetro. Ou uma outra máquina, um outro equipamento eletrônico, deseja fazer o controle da velocidade deste motor. Pronto. Basta que o potenciômetro ou esse outro dispositivo eletrônico faça uma variação de tensão. Essa variação de tensão é jogada na entrada analógica do inversor e assim eu consigo fazer a variação de velocidade. Pode-se também fazer o inverso. O inversor de frequência tem a saída analógica, uma saída que varia de 0 a 10 volts, e então esta variação é jogada em algum outro dispositivo. Então são funcionalidades comuns a todos os inversores de frequência. Além disso, o inversor de frequência ele possui uma IHM, ou seja, uma interface homem-máquina. Para que serve essa IHM? Nós podemos, através dessa IHM, dar os comandos básicos para o inversor, como por exemplo, ligar e desligar a partida, aumentar ou diminuir a velocidade.
E podemos também, através da IHM, fazer a parametrização do inversor de frequência. Então, normalmente nós temos ali um display de alguns caracteres e então teclas para a programação. E aí nós conseguimos alterar os parâmetros do inversor de frequência através da própria IHM. Além de algumas outras teclas, como é o caso deste inversor da VEG, onde nós podemos fazer a mudança do sentido de direção do motor, sentido horário e sentido anti-horário, a função de jog, que seria o pulsar do motor, né? Então ele gira apenas enquanto eu pressiono o botão de jog, e fazer aqui uma mudança de controle pela IHM, que é o controle local, ou o controle remoto, através do potenciômetro, de um botão que ligue e desligue. Os parâmetros do inversor de frequência são a chave para a sua configuração. Então todo inversor de frequência vem com seu manual de instruções e esse manual apresenta uma lista de parâmetros. É muito importante que o técnico, ao realizar a programação, leia de maneira muito atenta a funcionalidade de cada parâmetro. Os inversores eles vêm com uma configuração de fábrica, então eles vêm todos parametrizados já de fábrica. Nessa parametrização, geralmente são as aplicações mais comuns. Eu quero apenas ligar e desligar o meu motor. Então o técnico ele vai fazer a caracterização daquele inversor para aquela aplicação. Ele vai definir, por exemplo, quanto tempo vai levar a rampa de aceleração e de desaceleração, qual será a velocidade que eu quero começar nessa rampa e a que eu quero terminar, quais serão os controles a serem implementados, se será tudo pela IHM do inversor ou será através de entradas e saídas digitais e analógicas, uma infinidade de parâmetros, até mesmo das características do motor que será acoplado a esse inversor de frequência. Então é muito importante fazer o acesso a esses parâmetros e caracterizá-los de acordo com a sua aplicação. Muito importante também é que existe uma senha para você acessar os parâmetros de configuração. O manual traz essa senha e é importante que o inversor fique sempre protegido por esta senha para evitar que alguém, o operador da máquina ou alguém curioso vai lá e tente fazer modificações. Isso pode ser fatal. Dessa maneira você pode vir a comprometer o inversor de frequência, o motor elétrico e até mesmo a segurança daqueles que estão ali próximo ao maquinário. Bom pessoal, espero que esteja claro o assunto dispositivos eletrônicos de partida e controle de velocidade. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!